Amados irmãos e irmãs, povo de Deus aqui reunido, e também irmãos e irmãs que participam desse culto pela transmissão pelo Facebook, somos gratos a Deus que nos convidou e reuniu em sua casa para nos falar. Que Deus Espírito Santo abençoe o Evangelho em nossos corações. Já inicio perguntando: quem é Jesus para você? É sobre isso que nós iremos refletir hoje, este Jesus que é o nosso Salvador. Nós invocamos a presença da Santíssima Trindade. Os irmãos que estão presentes na igreja podem se colocar em pé, se é possível. Os irmãos que estão acompanhando os seus lares se sintam, se posicionem num local adequado para que possam acompanhar com tranquilidade este culto, do começo até o fim. Que todos que se dedicam a Deus o temam. Pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Aleluia! Vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós cantamos o primeiro hino, Vem Espírito Divino. Podemos nos assentar? É o Espírito Santo que nos conduz à fé e que nos mantém na fé. Então, ao cantarmos este hino, também é uma súplica para que o Espírito Santo esteja em rica medida sobre nós.
Consolador, teu poder nos mostre, regenerador. Nos colocamos em pé. Amados irmãos e irmãs, queremos ter um momento de confissão de pecados. E por que é importante nós termos este momento? Porque nós temos diante de Deus uma dívida impagável. Mas Deus, sabendo de nossa condição, Ele vem ao nosso encontro e nos oferece o pagamento. Ele quer pagar esta nossa dívida com o sacrifício do seu Filho, onde pela sua morte, o nosso pecado, a nossa dívida é paga. Então, nos coloquemos diante desse Deus que vem ao nosso encontro para resolver uma situação que para nós é impossível. E assim, pela confissão em absolvição, nós estaremos livres desta culpa e reconciliados com Deus. Nós confessamos em conjunto. Senhor, misericordioso Pai, assim como Pedro, teu fiel apóstolo, muitas vezes queremos fazer as coisas certas e acabamos por fazer o que tu condenas. Pedro quis andar por cima da água, mas afundou quando tirou os olhos de ti. Assim somos nós. Muitas vezes queremos coisas grandiosas, mas nos esquecemos que sem ti não somos nada. Perdão por todos os pecados que cometemos. Perdão por ofender a ti e ao nosso próximo. Perdão quando somos infiéis na missão, no evangelho, na oferta, na oração e em tudo mais. Assim como perdoaste a Pedro, mesmo quando ele te negou e arrependido te buscou. Assim, perdoe a nós também, e envia-nos vivos, perdoados e dispostos a trabalhar pelo testemunho da salvação ao mundo. Por Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém. Amado povo de Deus, amados irmãos e irmãs, o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós e, por amor do seu nome, nos perdoa todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Como ministro de Cristo, chamado e ordenado, pronuncio publicamente o perdão dos teus pecados. E o faço em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dívida paga. Louvado seja o nosso Senhor por tanto amor. Queremos fazer de forma responsiva a leitura do Salmo 138. Podemos acompanhar na projeção. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses, eu canto hinos de louvor a ti. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho virado para o teu santo templo e dou graças a ti. Pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondeste. E com o teu poder aumentaste as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão. Quando ouvirem falar das tuas promessas, eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito. Pois grande é a tua glória. Tu estás lá nas alturas,
mas assim mesmo te interessas pelos humildes. E os orgulhosos não podem se esconder de ti. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Tu cumprirás tudo o que me prometeste. O teu amor dura para sempre, ó Senhor Deus. Não abandones o trabalho que começaste. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Vamos falar com o nosso Deus em oração em conjunto. Todo-Poderoso Deus, conhecer a Ti é ter a vida eterna. Concede-nos conhecer a Teu Filho Jesus como o caminho, a verdade e a vida, para que possamos confessar com coragem que Ele é o Cristo e fielmente seguir no caminho que leva à vida eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amados, ninguém nos amou como Jesus. Então vamos louvar a Ele cantando este hino, louvando por tanto amor. Podemos nos assentar. Ninguém nos amou como o Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor. A Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor como nunca ninguém nos deu tanto amor, vamos todos também com fé adorar, amar sem cessar. Queremos acompanhar os relatos bíblicos. O primeiro texto, então, é do profeta Isaías, capítulo 51, versículos 1 a 6. Texto que será lido pelo William. Pode vir à frente. O Senhor Deus diz: escutem os que procuram a salvação, os que pedem a minha ajuda. Lembrem da rocha que foram cortados, da pedreira onde foram tirados. Pensem no seu antepassado Abraão e em Sara, de quem vocês são descendentes. Abraão não tinha filhos. Quando eu o chamei, eu o abençoei. Eu lhe dei muitos descendentes. Eu, Senhor,
terei compaixão de Jerusalém, e de toda a sua casa que estão em ruínas. Farei com que suas terras secas virem um jardim, como o jardim que plantei na região do Éden. Ali haverá alegria e felicidade. Haverá música, cantos e louvores a mim. Escute, povo meu, deem atenção ao que eu vou dizer. Vou dar as minhas leis às nações, e os meus mandamentos serão como luz para os povos. Virei logo salvá-los, e está chegando o dia da minha vitória. Eu governarei todos os povos, as nações distantes esperam por mim, e confiam em mim para protegê-las. Olhem para o céu, lá em cima. Olhem para a terra, aqui embaixo. O céu desaparecerá como fumaça, e a terra ficará gasta como roupa velha. E os moradores morrerão como se fossem moscas. Mas a minha vitória será total, e o meu poder durará para sempre. Este então é o texto do Antigo Testamento. Obrigado, William, por esta leitura. Temos agora também acompanhar o relato do Santo Evangelho, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, os versículos 13 a 20. Quem puder, se coloque em pé para acompanhar este relato. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. São estas, então, as palavras do Santo Evangelho. Vamos agora, então, professar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Assim como o credo apostólico é a confissão de Pedro, nós também queremos agora cantar o hino da igreja ao fundamento, que também é Cristo, o fundamento da igreja. Então, os convido a cantarmos este hino em preparação à mensagem. Podemos nos assentar.
Da Igreja o fundamento é Cristo Salvador. Em seu poder descansa e é forte em seu amor. Em Cristo bem firmada, segura sempre está. E sobre a rocha eterna jamais se abalará. Em todo o vasto mundo da humana habitação, o nome suportado no pão a salvação. Só quem confia em Cristo e crente nele andar, a paz divina pode constante desfrutar. A pureza doutrina procede de Jesus e faz a sua igreja marchar em plena luz. O nosso Deus benigno revela seu amor e a todo mundo chama a crer no Redentor. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir no céu essa luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Senhor, a tua igreja erguida no fragor de lutas e tumulto, se eleva em teu louvor. Visão esperançosa do mundo do porvir, concede aos teus agora e vem nos redimir. Tendo como base as palavras do nosso Santo Evangelho, nós queremos então refletir no tema Jesus é o meu Salvador. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós ao meditarmos na sua palavra para o conhecimento, para o fortalecimento de nossa fé. Da mesma forma, os irmãos que estão participando de seus lares deste culto, que a palavra de Deus que nós iremos estudar nesse momento possa fortalecer a tua fé e que possamos ter um conhecimento adequado para podermos falar que Jesus realmente é o nosso Salvador. Testar conhecimento. Desde pequeninos nós somos testados em nosso conhecimento. Quando aprendemos as primeiras palavrinhas, imediatamente a mãe e o pai já pedem, fala para o fulano, fala para o amigo, que você já sabe tais palavras. Também, habilidades, acontece a mesma coisa, somos testados desde pequeninos em nossas habilidades. E assim crescemos. Ainda na infância, na escola, os professores nos ensinam e depois tomam
o nosso conhecimento para ver se o seu ensino alcançou o objetivo. Crescemos, prestamos vestibular, fazemos faculdade, prestamos concurso, prestamos teste admissional em empresas para que possamos trabalhar. Então, o conhecimento é testado o tempo todo em nossa vida. E isso é bom, isso é saudável, porque quanto mais nós nos conhecemos, quanto ao nosso conhecimento, melhor nós teremos também condições de desempenhar funções. Vamos fazer um rápido teste de conhecimento? Muito fácil. Qual é a fórmula da água? H2O. Ótimo, isso significa 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E a água é importante para nós? Sim. Outra resposta certa. Porque o nosso organismo é composto de 70% de água, né? E por isso, para que o nosso corpo esteja saudável, ele precisa ser nutrido com água constantemente, diariamente. Inclusive, nós que estamos aqui, você que está em casa, a recomendação é que beba bastante água. Claro, não demais, mas não deixe de beber água de qualidade. Mas se eu perguntasse uma resposta errada para o que é a água, o que vocês diriam que não é água? Coca-Cola? Todos conhecem Coca-Cola, muitos tomam como se fosse água, mas não é, né? E, além de fazer o mal, pode até gerar instabilidade em nosso organismo. Bom, então, se alguém na prova colocasse Coca-Cola, ele teria errado a questão. E quando a gente erra uma questão, isso é negativo, nós tiramos notas 9, 8, 7, até pode chegar a 0, de nós termos uma avaliação muito ruim do nosso conhecimento. E aí precisamos aprender novamente, reaprender para que possamos acertar. Bom, olhando para o conhecimento bíblico agora, também nós aprendemos desde cedo a palavra de Deus. É tão bonito quando, depois de semanas, e às vezes até 2 meses de ensaio, os pequeninos vêm aqui na frente do altar, louvam a Deus cantando músicas e falando versos. Eles estão testando o conhecimento. Eles ensaiaram por algum período para depois apresentar esse trabalho para a comunidade. E não deixa de ser um teste de conhecimento, até para a avaliação das crianças, como também dos próprios professores que ensinaram estas crianças. E assim, a gente vai crescendo, depois vem o catecismo, a gente passa por algumas avaliações de conhecimento bíblico, depois vem a nossa juventude, vem a vida adulta, e nós somos testados em nosso conhecimento o tempo todo. Quando alguém pergunta para você a respeito de sua fé, você precisa provar o seu conhecimento a ele. Aí eu não sei o que eu creio. Então, tirou 0 na prova, né? Pode ser uma prova absolutamente simples e indireta, mas se eu não sei em quem eu creio, qual que é a minha fé, o meu conhecimento não foi aprovado. E assim, queridos irmãos e irmãs, os apóstolos, eles permaneceram, caminharam com Jesus por 3 anos, adquirindo o conhecimento. Eles ouviram as pregações de Jesus, Jesus sentava com eles em particular e lhes ensinava. Eles viam o ensino ou os sinais e milagres que Jesus realizava, inclusive envolvendo eles. Por exemplo, a multiplicação dos pães e peixes, eles estavam envolvidos neste milagre. E assim, Jesus foi mostrando pelo ensino quem ele é. Quem é Jesus. E este aprendizado foi fundamental para que, no decorrer do tempo de conhecimento, o Espírito Santo pudesse gerar neles a fé em Jesus.
Ele não era apenas mais um mestre, mais um discípulo, mais alguém importante, mas eles compreenderem que Jesus é o seu Salvador, é o seu Deus. E eles passarem a não apenas ver, mas receber a ação de Jesus em sua vida. Os teus pecados estão perdoados, me siga, e eles o seguiam, ou seja, a fé em ação. Esse foi a transformação que o Evangelho, que o ensino de Jesus trouxe para os discípulos. Eles não eram mais apenas espectadores, mas movidos pela fé, eles agora agiam de acordo com o ensino que haviam recebido. E então chega o momento, na verdade, os discípulos provaram a fé em outros momentos também. A gente pode lembrar do Felipe e Natanael, naquele encontro, onde houve um testemunho da fé em Jesus. Mas este texto de hoje, ele é um texto por excelência significativa, porque ele não traz apenas uma afirmação de fé em Jesus, mas ele também fala dos desdobramentos da fé e da igreja a partir de Cristo. E então Jesus se dirige a Pedro, ou melhor, aos discípulos, e pergunta: quem o povo diz que o Filho do Homem é? E aí vem respostas, né? As pessoas aí fora falam levantam inúmeras possibilidades de quem é Jesus. Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros que é Jeremias ou algum outro profeta. Quando a gente não tem conhecimento adequado, a resposta é errada, não é? E a resposta que os discípulos identificaram da multidão das pessoas foi errada. Não é que as pessoas não tinham conhecimento bíblico, porque se elas não tivessem conhecimento bíblico, elas não podiam falar de João Batista, não podiam falar de Elias, não podiam falar de Jeremias e nenhum dos profetas, mas eles tinham conhecimento bíblico, mas errado. A compreensão da palavra de Deus estava equivocada. Por isso, diante de um entendimento errado de um assunto, nós erramos a resposta. E é o que acontecia com as pessoas lá fora. E se nós olharmos hoje, quantas pessoas erram a resposta a respeito de quem é Jesus? E nós não precisamos ir longe. Às vezes, perguntando para um vizinho, ele já vai nos dar uma resposta muito diferente daquilo que nós compreendemos como certo. E então Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Vocês que andaram comigo? Vocês que estão confiando em mim? E então Pedro, falando de si, mas também falando em nome dos discípulos, diz: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Resposta certa. Esta foi a afirmação de Jesus, né? Nós iremos ver depois como Jesus fala a respeito da resposta que eles deram. Mas então nós temos duas possibilidades de resposta, uma que é certa e uma que é errada. A errada não é apenas uma reprovação diante de um testemunho, mas quando eu não tenho a resposta certa a respeito de quem é Jesus, isso para mim tem como resultado a reprovação. Quando a gente tira uma determinada nota na escola, a gente também reprova, nota baixa. Quando a gente erra a resposta de quem é Jesus, a gente reprova completamente. E a reprovação não é só terrena, mas ela é eterna. Quem não sabe quem é Jesus está condenado. Esta é a verdade. Mas os discípulos sabiam quem era Jesus e o testemunho deles confirmou isso. E a partir desta resposta dos discípulos e de forma direta de Pedro, nós temos hoje também uma resposta muito contundente de quem é Jesus.
tanto com o respaldo do Antigo Testamento, como com as próprias palavras e ações de Jesus. Então, quem é esse Cristo? Quem é esse Messias, o Filho do Deus vivo? Quem é o Deus vivo? É o Deus Pai, é o Deus Criador, né? O Deus que fez os céus e a terra é o único Deus vivo. Os outros são tudo falsos deuses. Então, Jesus é o Filho do Deus vivo. Esta é a resposta de Pedro. E isso é o primeiro artigo do credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E então, tu és também o Salvador. E quem é o Salvador? Aquele que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Este é o Deus, este é o Salvador. Pedro disse, Filho de Deus vivo, o Salvador. E depois Jesus fala que é sobre essa pedra que a igreja está edificada. Nós iremos ver isso. Então, esse Jesus, ele é juiz. Ele virá para julgar vivos e mortos. Ele é Senhor de tudo. E é ele que, com sua morte na cruz, distribui gratuitamente perdão a todos por meio do Espírito Santo para a ressurreição e vida eterna no céu. Este é o meu Jesus, este é o Jesus professado pelos apóstolos. Este é o Jesus que tem a resposta certa. E quem pode dar uma resposta certa a respeito de quem é Jesus? O próprio Jesus responde, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do Pai que está no céu. Se eu sei quem é Jesus e creio nele, então foi Deus Espírito Santo que gerou esta fé e esta conversão em minha vida. Assim, amados irmãos e irmãs, que privilégio é nós podermos confessar a fé corretamente, assim como o apóstolo Pedro, assim como os apóstolos, e podermos reconhecer que isto é obra de Deus em minha vida. Deus me fez seu filho, Deus operou esse milagre em mim para que eu seja receptor da obra de salvação que Jesus realizou. Então, eu quero chamar a atenção aos irmãos agora para o desdobramento da afirmação de Pedro. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. O que isso significa para a igreja? Jesus fala isso. Jesus diz o que isso significa para a igreja. Ele diz, eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. Crer em Jesus, confessar a Jesus como Filho do Deus vivo e Senhor sobre tudo, é confessar e crer que Jesus é o Salvador que traz perdão e oferece a todos os pecadores. Isto é usar o ofício das chaves que Jesus diz aqui, as chaves do reino. A todos os pecadores que creem em Jesus como seu Salvador, as portas do céu são abertas. Mas e aquele que diz que Jesus é Elias? Aquele que diz, Elias subiu direto ao céu, né? Muitos acham que Jesus é um reencarnado. Quem acredita num Jesus espírita reencarnado? Está reprovado, não tem acesso aos céus. E assim, outros deuses, as chaves do céu não se abrem para quem não confessa a fé no Cristo professado por Pedro. E também, as chaves, elas são o poder que Deus usa, que Jesus usa e dá à sua igreja para reter o perdão ao pecador que não se arrepende. Não só aquele que não confessa Cristo, mas também aquele que não se arrepende, aquele que despreza a graça, aquele que em seu orgulho não admite a sua pecaminosidade, o ser pecador e as nossas ações diárias pecaminosas. Então, quem não se arrepende,
Quem recusa a graça, para este, a porta do céu permanece fechada. E o que acontece quando a porta do céu está fechada? Não dá para entrar. E se não dá para entrar no céu, para onde que é outro caminho que a Bíblia fala? O inferno, exato. É impossível nós podermos viver felizes com a porta do céu fechada. Porque nós estamos fadados à condenação ao inferno. Assim, amados irmãos, as chaves que Cristo dá à sua igreja, elas são o poder e é o mandamento de Deus para pregar o Evangelho. Então, no termo teológico, nós falamos que isso é a pregação de lei e Evangelho, onde aquele que ouve o Evangelho, aquele que ouve a palavra e se reconhece como pobre, miserável, pecador e confia naquilo que Cristo lhes oferece, ele tem o perdão dos pecados. E aquele que ouve a palavra de Deus, endurece o seu coração, se torna resistente, ele não tem a porta do céu aberta para ele. Então, o ofício das chaves é esse: pregar o arrependimento e também administrar os sacramentos. E o não perdoar não necessariamente é apenas lei. Os teus pecados não estão perdoados. Aí eu me pergunto, bom, se o meu pecado não está perdoado, então eu vou para o inferno. Bom, essa possibilidade para mim não existe. Eu não quero ir para o inferno, eu não admito ser condenado. Mas Cristo disse, se você se arrepender, então você tem perdão. Então, a lei, quando a igreja, quando o ofício do Evangelho fecha a porta do céu para alguém, é momento de reflexão, é momento de analisar a própria vida à luz da palavra de Deus para que o arrependimento possa acontecer. E nós temos um exemplo do rei Davi e do profeta Natã. Davi pecou contra os da sua própria casa, foi horrível, matou o marido da mulher que ele quis cometer adultério, né? Horrível. 2 pecados deploráveis aos olhos humanos. E aí o pastor dele, o profeta Natã, chega, olha, rei Davi, está acontecendo isso, e você vai morrer, você vai ser destruído, teu reino vai ser fracassado por causa disso que você está fazendo. E aí Davi imediatamente diz, pequei contra o Senhor. Reconheceu o seu pecado, e isso foi uma confissão. Então Natã disse, teu pecado está perdoado, mas teu filho vai morrer. A consequência do pecado muitas vezes continua, mas o pecado está perdoado. Em outros momentos, o ofício das chaves faz com que a pessoa reflita por um tempo e então caia em si. Davi foi imediato, mas é possível que eu ouça a palavra de Deus e vá refletindo nela, e daqui uma semana, daqui um mês, quem sabe mais tempo, mas eu estava errado, ou eu estou errado, eu preciso pedir perdão. Eu preciso reconhecer o meu pecado para que a graça de Cristo possa novamente estar em minha vida. As portas do céu novamente se abrem para mim. Então, este é o ofício das chaves e é o desdobramento da confissão de fé em Jesus. Quem crê em Jesus, ele vai viver este arrependimento para que a graça de Cristo, a salvação, possa ser alcançada. Jesus diz lá em Lucas 17, se o teu irmão pecar, repreenda. Se ele se arrepender, perdoe. É o perdão de Cristo que vai ser anunciado para o pecador arrependido. E então, por último, queridos irmãos, Jesus, ele, nesta afirmação de Pedro e nesse desdobramento da vida da igreja, da fé cristã, ele estabelece, então, o fundamento da igreja, quando ele diz, sobre esta pedra construirei a minha igreja e nem a morte poderá vencê-la. A palavra Pedro significa pedra, e sobre esta pedra, Cristo estabelece a igreja. No Antigo Testamento nós vemos Deus sendo a rocha, né?
a rocha que defende o povo de Deus se dobra diante da rocha que é o próprio Deus. Então, sobre esta rocha é estabelecida a igreja. Qual que é a rocha? O Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus, então, diz, lá no, desculpe, deixa eu só ver o versículo, ele diz, portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Cristo estabelece a igreja, a sua igreja, da qual nós fazemos parte pela fé, sobre esta afirmação. Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. E sobre esta igreja, sobre esta pedra, nem o diabo, nem o inferno, nem nada é capaz de derrubar esta igreja. Nem as portas do inferno podem prevalecer sobre ela. Quem está em Cristo, quem está alicerçado nesta pedra, pode vir as forças malignas que tiver. Elas não derrubarão quem está alicerçado em Cristo. Sobre esta afirmação, Jesus, o Salvador, o Filho do Deus vivo. E então Jesus fala para Pedro, você é feliz, você é abençoado, não porque você falou isso, mas porque você tem aquilo que você professa. Você tem em ti o perdão e a vida eterna. Feliz é aquele que tem o perdão. Feliz é aquele que tem as portas do céu abertas para si. E esta é a felicidade da qual Jesus fala para Pedro. E assim eu vou concluindo esta mensagem perguntando, ou melhor, vamos fazer um teste de conhecimento? Qual que é a sua fé? Em quem você crê? Você, querido irmão, que está participando do culto pelo Facebook, quem é o teu Salvador? E sabe, responda aí nos comentários. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus é o meu Salvador, baseado nestas afirmações do próprio Evangelho. Crer em Jesus, portanto, queridos irmãos, sacia a nossa alma. Preenche o nosso ser existencial. Nos liberta da condenação, nos liberta da morte, nos dá disposição, vontade para trabalhar neste reino. Servir a este Senhor, que é o nosso fundamento, que nos libertou para que nós sejamos livres para o servir e viver a nossa fé com ânimo. Sacie você também tua vida com esta graça que Jesus lhe oferece e professe essa confiança para que todos saibam quem é o teu Salvador. Você é feliz porque tem em você o que Deus lhe deu. E este Jesus lhe assegura a felicidade eterna. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede o humano entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Nós cantamos o ofertório. Criei, ó Deus, um puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Amém. Irmãos e irmãs, agradecer a Deus é uma resposta de fé. Fé neste Deus vivo, nosso Salvador. Quem está preparado poderá fazer esse agradecimento por meio das ofertas e depois também o faremos por meio da oração.
Durante o ofertar, nós cantamos o próximo hino, damos graças. Podemos nos assentar. Deus abençoe o nosso ofertar. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? Eu só quero perguntar, todos os irmãos irão participar da Santa Ceia? Sim? Ok. Porque o Léo Sábio vai em seguida preparar os elementos para depois nós celebrarmos a Santa Ceia. A gente faz esse levantamento na hora das ofertas, para que o diácono possa preparar exatamente aquilo que será consumido. Tá? Então agora nós queremos falar com o nosso Deus em oração, e quem puder se coloque em pé. Amado Deus, misericordioso Pai, na tua casa está a tua família reunida, em seus lares também está a tua família reunida para prestar-lhe culto, louvor, adoração, atentamente ouvir a tua palavra, que orienta, que fortalece na fé, que instrui a responder corretamente quem é Jesus, para assim termos fé correta e a salvação em Cristo. Obrigado, Senhor, por este momento de culto, pela tua palavra, pela comunhão cristã. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de também, em seguida, termos a oportunidade de receber o teu corpo e sangue na celebração da Santa Ceia. Tu vens ao nosso encontro e estás em nosso meio, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, lá estarás para os abençoar. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos em nossa vida, neste dia, por meio deste culto. Obrigado, Senhor, por podermos partilhar o Evangelho livremente. Obrigado, Senhor, por podermos viver o Evangelho livremente, vencendo, sob a tua graça e orientação, as armadilhas do inimigo, as tentações da nossa natureza pecaminosa e o próprio diabo. Tu és a vitória sobre todos os males, e por isso nós confiamos em Ti, porque por meio da Tua ação de amor, perdão e reconciliação, as portas do céu permanecem abertas para todos nós que cremos em Ti. Amado Pai, nós queremos Te louvar pela bênção de mais um ano de vida que concedeste à Dona Terezinha Ferreira, à Dona Marli Mai, ao nosso irmão Diclão Ferreira, a Gláucia Misevic, também hoje ao Davi Miguel Lin Hartmann Costa Ferraz. Obrigado, Senhor, pela bênção de mais um ano de vida a esses teus filhos, em tua infinita bondade e graça.
Também te pedimos que os abençoes para que este novo ano de vida possa continuar sendo maravilhoso, que eles possam contemplar, receber e partilhar as bênçãos que tu lhes concederás. Amado Pai, também queremos orar em favor de tantas necessidades do povo de Deus e do mundo de modo geral. Queremos orar pelos injustiçados, pela desigualdade social, pessoas que estão na favela, que estão à margem da sociedade, que não receberam e não recebem instrução adequada para poderem, e oportunidades para poderem lutar por uma vida digna, que o Senhor esteja os abençoando, esteja com o Renan, que está nesta situação, dê a ele oportunidades para construir e fazer a sua própria história. Oramos, Senhor, pela Fabiana Couto, que está com leucemia. Se for da tua vontade, nós confiamos que o Senhor queira restaurá-la, curá-la desta enfermidade. Abençoe também o Cristiano, seu marido, também o Henrique e o Bernardo, seus filhos. Oramos, Senhor, pela Daniela Trapp, em seu restabelecimento de seu grave acidente, também o pleno restabelecimento do Mateus Trapp. Oramos, Senhor, pelos nossos irmãos Oscar, Ieda, Arno, Edith, também o seu Orlando. Oramos, Senhor, também pelo senhor Paulo Fritos, que está com câncer. Oramos pelo Paulo Ribeiro, que está se restabelecendo de uma enfermidade vascular. Oramos também pela minha avó, Isolda Quinego, que está enferma, que está debilitada, que está acamada. Possas aliviar a sua dor, o seu sofrimento nesse leito. Também oramos pelo Lucas Wilbert, que também é um menino com muitas dificuldades, que tu possas restaurá-lo. Oramos também pela família da dona Darcido Finger, que faleceu esta semana. Conforte seus familiares, seu esposo Valdemar, as suas filhas e todos os demais familiares. Oramos pelos pastores da nossa igreja que estão enfermos, tratando de câncer, o pastor Gilberto Aido e também o pastor Jackson Coelho. Esteja com o pastor João Yankee, que está se restabelecendo do Covid-19. Oramos também, Senhor, pelas pessoas, famílias atingidas pelos temporais, pelos vendavais e também pelo granizo, tanto em Santa Catarina como em outras regiões também aqui de nosso estado. Oramos, Senhor, pelo trabalho da nossa igreja, por meio do Concílio Nacional de Pastores que está acontecendo nesse período. Abençoe os estudos, abençoe o aprendizado para que a igreja sempre possa caminhar fundamentada no Evangelho, no alicerce que é Cristo Jesus. Enfim, Senhor, abençoe esse povo aqui reunido. Abençoe a tua igreja reunida em toda parte. Abençoe os irmãos que estão participando deste culto, reunidos em torno da tua palavra, em seus lares, por meio dos cultos online também deste culto. Que por meio da tua bênção, da tua orientação, possamos ser fortalecidos e animados para viver a nossa fé com fidelidade a ti, para que possamos, ao final desta carreira, desta corrida, alcançar o prêmio da vida eterna. Nós oramos também pedindo a tua bênção sobre todos que irão participar da Santa Ceia, para que possam estar preparados e nela serem fortalecidos e animados para o amor cristão. Oramos pedindo e agradecendo em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Oramos em conjunto, Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
queria me dirigir aos irmãos que estão acompanhando o culto pela internet. Quero agradecer por terem participado desse culto, que estas palavras tenham sido importantes para a sua vida, que o louvor, a oração possam ser recebidos por Deus como gratidão por todas as bênçãos, e que também você, querido irmão, tenha um domingo maravilhoso, uma semana ricamente abençoada, e te convido para que no próximo sábado à noite possas estar participando do nosso culto novamente aqui na igreja. Se você é da nossa cidade ou da nossa região, está convidado a participar, ou mesmo se você é membro, venha participar. E se você é de longe, gostaria de prestigiar, seja bem-vindo novamente para o nosso culto. Também queremos os incentivar a que continuem acompanhando diariamente as devoções, tanto as devoções que são compartilhadas no grupo, como também no Facebook, para que sejam uma orientação para a nossa caminhada cristã, para que possamos continuar sendo fiéis àquele que deu a sua vida para a nossa salvação. E assim eu concluo esta transmissão, estendendo a bênção do Senhor para os irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e dê misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos irmãos, nós teremos então agora a continuidade do culto aqui na igreja, com a celebração da Santa Ceia, e a transmissão nós estaremos encerrando. Deus os abençoe ricamente.